Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos lá. Está escrito o seguinte, ó. Agora vos rogo, irmãos, entre parênteses ele colocou isso, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Ele fez um parêntese aí para explicar quem era o Estéfanas. Ele colocou uma referência para que as pessoas pudessem situar a pessoa do Estéfanas. Muito bem. Versículo 16. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Amém? Deixa eu reler para vocês. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Oh, glória! Amém? Agora eu quero ler o versículo 16 e quero que toda a igreja repita em seguida. Vamos lá. Que também, bem alto, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Você crê que existiu realmente esse tal de Estéfanas? E essa carta aqui de Paulo, você acredita que de fato é a palavra de Deus também? Amém? Faz parte do Evangelho? Quantos creem? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Mas glorifique mesmo, não tenha vergonha não. Isso, vamos glorificar a Deus agora. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe o louvor da tua igreja, do teu povo, todos os que estão te aplaudindo e te glorificando. Abre o céu para receber este louvor, Senhor, e derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder, a tua unção, a tua autoridade sobre cada vida que te glorifica. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora e ninguém quer ouvir um homem falar, porque o homem não tem nada a dizer, mas o Senhor tem muito a falar. Então vem e tome a boca do pregador, tome os lábios do pregador, fale com cada vida aqui presente e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Esse Estéfanas, que nós estamos tomando conhecimento agora, é um membro da igreja de Corinto e, pelo que nós estamos lendo aqui, no parêntese que Paulo fez, que de fato ele é o primeiro membro, a primeira pessoa a se converter na cidade de Corinto, ou ali na Acaia, que também é o nome pelo qual a Grécia era conhecida. Ele é membro de Corinto, mas ele não se converteu exatamente em Corinto. Mas ele é a primeira pessoa a ter se convertido na Acaia ou na Grécia. Foi o primeiro cristão da Grécia. E Paulo está mandando esta carta pelas mãos de Estéfanas. Porque Estéfanas fazia parte da igreja de Corinto. A igreja de Corinto está com diversos problemas. Os dirigentes da igreja de Corinto escreveram a carta e mandaram que o membro mais antigo fosse levá-la a Paulo. Paulo recebe a carta pela mão de Estéfanas, vê os problemas que estão acontecendo
e vai responder e vai dar a carta para Estéfanas levar. E ele está aproveitando para dizer no finalzinho da carta aqui, que as pessoas de Corinto, os membros da igreja de Corinto, se sujeitem a Estéfanas, não porque ele é o membro mais antigo da igreja da Grécia, mas há uma razão para que essa sujeição tenha sido ordenada. Está escrito aqui, ó, ele tem se dedicado ao ministério dos santos. Quer dizer, ele tem ajudado, ele tem dado suporte nos bastidores. A igreja de Corinto foi um ajudador de Paulo. Ele tem se dedicado a esse trabalho, ao ministério dos santos. Ele foi a primeira pessoa a servir Paulo na Grécia. Ele teve o privilégio de ser o primeiro convertido da Grécia e o privilégio de ser a primeira pessoa a apoiar Paulo na evangelização daquele país. E ele, como servo, ele tem servido com sinceridade, tem se sujeitado a Paulo, Paulo se sujeitado a Cristo, e por causa disso, Paulo está dizendo, vocês se sujeitem a ele e a todo aquele, ou toda aquela, que auxilia na obra e trabalha. Olha só, a pessoa que trabalha na obra de Deus e que serve com fidelidade, tem o direito de que pessoas que estão à sua volta se sujeitem a ela. E esse princípio de sujeição faz parte da hierarquia do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele trabalha dentro de sujeição. E quando uma pessoa se sujeita a Deus, se sujeita a quem está acima dela, aos dirigentes que foram colocados por Deus, esta pessoa, sendo fiel, tem o direito que outras pessoas também se sujeitem a ela, desde que essa autoridade lhe seja dada. E por escrito aqui, Paulo está dando essa autoridade para Estéfanas. Não apenas porque ele é o membro mais antigo daquela igreja, mas porque ele serve, ele trabalha, ele se sujeita, ele se coloca à disposição da obra. E Paulo agora quer que os membros da igreja se sujeitem a Estéfanas e que também se sujeitem a todo aquele ou aquela que auxilia na obra e trabalha. Porque se não houver sujeição, igreja, a obra fica uma bagunça. Tem que haver uma disciplina, tem que haver uma hierarquia, tem que haver um temor, um respeito, tem que haver um entrosamento. Esse princípio de sujeição, ele é importantíssimo para o reino de Deus e para a vida pessoal do cristão. Se não houver esse princípio de sujeição, a igreja fica igual ao que estava a igreja de Corinto. Uns dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Apolo, outro dizendo eu sou de Cristo. E Paulo está tentando organizar aquela igreja onde todo mundo quer mandar. Não existe respeito aos dirigentes. Cada pessoa pensa que teve uma revelação particular e pessoal e acaba criando confusão e contenda na igreja. E quando Estéfanas foi levar a carta para Paulo, e Paulo leu, Paulo ficou horrorizado. Basta você ler a resposta aqui nessa primeira carta aos Coríntios, basta você ler essa carta inteira de Paulo, a resposta de Paulo, para você ver que a igreja estava de pernas para o ar. E um dos problemas porque a igreja estava de pernas para o ar, na maior confusão e bagunça, realmente acontecendo coisas terríveis, é porque não estava havendo sujeição. Ou alguém queria obedecer só Paulo, alguém queria receber só Apolo, outro dizia nem Paulo nem Apolo, só Cristo. Eu só recebo a ordem de Cristo, nem de Paulo nem de Apolo. E isso fere frontalmente o princípio do reino de Deus, que está apoiado na sujeição. Deus quer que os seus servos sejam sujeitos e trabalhem com sujeição. Esse homem aqui chamado Estéfanas,
foi batizado por Paulo. Você vê aqui no primeiro capítulo da carta aos Coríntios, no versículo 16, está escrito que Paulo testemunhou. E batizei também a família de Estéfanas. Batizei a família de Estéfanas. Então, esse Estéfanas aqui foi a primeira pessoa a se converter, foi o primeiro a se batizar e o primeiro a servir com sujeição. Agora, por que Estéfanas se sujeita a Paulo? O que aconteceu para que este Estéfanas compreenda que a autoridade e a direção de Deus está com Paulo? E que aqueles problemas que estão acontecendo na igreja e que estão sendo levados por escrito até Paulo, Estéfanas tem a certeza absoluta que a pessoa que vai dar a orientação e resolver os conflitos é Paulo. Por que Estéfanas se sujeita a Paulo? Porque aconteceu uma coisa na vida desse Estéfanas que ele jamais poderia agir diferente. Manuscritos recentes que foram descobertos identificaram Estéfanas como o carcereiro de Filipos, o carcereiro filipense, aquele homem que numa bela noite recebeu 2 prisioneiros totalmente açoitados e sangrando nas costas, e esse carcereiro pegou os 2 prisioneiros e lançou na prisão, metendo lá dentro da cela e ainda acorrentando os 2, colocando no tronco. E o carcereiro nem sabia que crime que esses 2 tinham cometido. E esse carcereiro vai para casa dormir. E diz o evangelho que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando a Deus, cantando, glorificando, todos os presos escutando, e esse próprio carcereiro morava ali na cadeia. E nos diz a palavra de Deus que de repente houve um grande terremoto que abalou os alicerces da prisão. O carcereiro acordou com aquele terremoto, todas as portas das cadeias foram abertas e todos os que estavam acorrentados e algemados, as algemas caíram no chão, abertas, e o carcereiro no escuro, porque acabou a luz, com o terremoto ficou a maior escuridão, até as tochas se apagaram, e o carcereiro pensou assim: pronto, me fugiram todos os presos. E ele lá na escuridão, ele decidiu: vou me matar, porque se eu não me matar, os romanos me matarão. E ele pega uma espada para se matar. Quando ele vai dar o golpe fatal, no escuro, do outro lado ele ouve a voz de um homem que ele nem sabia quem era. E a voz desse homem dizia: não faças tal coisa e não tire a tua vida, porque todos nós aqui estamos. E ele ouviu essa voz, largou a espada e começou a procurar. E lá estava o prisioneiro Paulo, não mais acorrentado e nem preso naquela cela, mas livre. E ele viu que aquilo era o poder de Deus e de fato todos os presos estavam ali, nenhum tinha fugido. O carcereiro ficou muito impressionado e aí ele se sujeitou. Olha só, aí ele se sujeitou. Vendo aquele milagre, vendo aquele negócio acontecer, ele se sujeita naquela hora. Eu quero que você acompanhe comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 30. Deixa eu ler também o 29. Vou ler o 29 também. E o carcereiro, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo, se ajoelhou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Porque ele estava, olha só, se sujeitando a Paulo e Silas. Mas Paulo vai dizer a ele a quem ele deve realmente se sujeitar. Paulo responde a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não é Paulo, não é Silas, mas é Cristo. Por que Paulo respondeu dessa maneira? Porque Paulo estava sujeito a Cristo. Paulo não quis se passar por uma grande personalidade, não quis se mostrar poderoso para aquele trêmulo carcereiro. Paulo quis mostrar que ele não era nada nem ninguém, e quem tinha operado aquelas coisas era Cristo. E então o carcereiro: quem é Cristo?
crer em Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? E aí Paulo vai falar para ele quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou e agora subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. E é Ele que lá da glória fez acontecer esse terremoto aqui dentro e nos livrou da prisão. É Ele que tem todo o poder. Paulo, que foi criado na palavra de Deus, no Antigo Testamento, e que era religioso, mas não submisso, vai aprender a ser obediente também, porque o próprio Paulo, ele vai dar o testemunho de que antigamente ele não era obediente. Ele vai dizer que de fato ele já foi uma pessoa muito rebelde, uma pessoa muito desobediente, uma pessoa ingrata. Mas Paulo, que foi criado na palavra de Deus, olha só, conhecendo todo o Antigo Testamento, não se sujeitava à vontade de Deus. Ele vai aprender a se sujeitar. Eu quero que você veja a carta de Paulo, escrita para Tito, que foi também um outro discípulo, um outro convertido. Olha o que Paulo escreve aqui para Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Paulo está dizendo, era assim. Poxa, mas o homem era religioso, foi criado no Evangelho, ou melhor dizendo, foi criado na palavra de Deus, conhece o Antigo Testamento, mas olha como ele era. E o maior sinal de rebeldia e de insubmissão de Saulo, porque naquela época ele se chamava Saulo, é que ele não queria receber Jesus como Salvador. Não queria aceitar que Cristo é o Filho de Deus. Ele não queria se sujeitar àquela nova fé. Tanto é que ele se tornou um perseguidor da igreja. Ele vai ter que aprender a se sujeitar à vontade de Deus. Ele confessa que não era uma pessoa religiosa, mas ele era insensato, desobediente, ele era um extraviado, ele estava desviado, ele estava fora da vontade de Deus, ele era uma pessoa cheia de ódio. Ele era assim. Ele vai ter que se sujeitar a Deus. Paulo aprendeu a se sujeitar. Eu quero que você veja comigo aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Porque não há bênção, meu amado, minha amada, se não for através da sujeição. Se a pessoa não aprender a se sujeitar, senão a obra vira uma bagunça, a igreja fica de perna para o ar, cada um fazendo uma coisa. Olha só, Atos 9, verso 6, Saulo teve aquele encontro com Jesus, está envolvido por uma luz poderosa, e ele, tremendo, disse, Senhor, que queres que faça? Olha só, quando naquele encontro com Jesus, no caminho de Damasco, Saulo fez essa pergunta, ele parou de fazer a própria vontade, porque a vontade dele era prender os cristãos, arrastá-los pelas ruas, metê-los nas prisões. A vontade dele era acabar com o cristianismo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus e sentiu o poder de Deus, ele se sujeitou naquela hora. Se sujeitou chamando Jesus de Senhor e dizendo, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Ele vai ter que aprender a obedecer e a esperar as ordens de Deus.
e quem Deus vai usar para que ele se sujeite. Saulo era um homem culto, igreja, com profundos conhecimentos bíblicos, teológicos e filosóficos. Atos 22, versículo 3. Está escrito assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um sábio que na época conviveu nos mesmos anos de Jesus e tinha uma grande popularidade. Era um grande sábio esse Gamaliel. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, instruído em toda a verdade. Um homem de cultura, de bagagem. É só você ler as cartas que ele escreveu que você vai ver que o homem tem muito conhecimento. Mas agora isso não adianta mais. Porque ele se sujeitou a Cristo. E Cristo, quando ele perguntou para Cristo: o que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? Cristo falou: vá em tal lugar que lá te será dito o que convém fazer. Ele vai receber ordens de Cristo. Paulo, convertido, se sujeitando, vai receber ordem de Cristo, mas não diretamente da boca de Cristo. Olha só, Cristo falou com ele naquela hora, mas agora Saulo, convertido em Paulo, ele vai receber ordem de Cristo, mas não diretamente pela boca de Cristo. Cristo vai pegar uma pessoa que vai dar ordem a Paulo. E se ele está sujeito mesmo, ele vai obedecer. Então, voltando aqui para o encontro de Saulo com Cristo, quando ele foi ali levado até a rua direita em Damasco e ficou hospedado na casa de um homem chamado Judas, cego, não conseguia mais ver, ali vai aparecer um homem que Cristo mandou. Um homem que sabemos muito pouco dele. Seu nome é Ananias. E Ananias quer dizer a graça de Deus. Não é à toa que Deus vai usar um servo humilde que tem por tradução do nome a graça de Deus. Versículo 17. Estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17. E Ananias foi. Por que Ananias foi lá orar pelo Paulo, sabendo que aquele homem era um perseguidor? Ananias foi porque ele estava sujeito a Cristo. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, não só Jesus, o Senhor Jesus, o grande rei, aquele que tem todo o poder, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Olha aqui, ó. Saulo, eu estou aqui não é porque eu quero, não. Eu estou aqui porque aquele Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me enviou. Eu estou falando em nome do Senhor Jesus. Saulo está cego. O brilho da luz que o envolveu deixou ele completamente cego durante 3 dias seguidos. E ele está ouvindo a voz de Ananias. Ele ainda não viu Ananias. Ele não viu aquele homem. Saulo ouve com atenção o que Ananias está dizendo. Ele só ouve a voz de Ananias. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me enviou para que ore por você, para que você recobre a tua vista e para que você seja cheio do Espírito Santo. Olha a autoridade de quem está sujeito a Deus, de quem está sujeito a Cristo, de quem obedece o Senhor, que tem Jesus como Senhor e faz a sua vontade. A autoridade de Ananias para dizer: eu vou orar por você, você vai recobrar a tua vista. E Ananias falou uma coisa que Jesus Cristo não tinha dito. Olha bem,
recobres a tua vista e seja cheio do Espírito Santo. Isso é Ananias que está dizendo. E por que Ananias está dizendo? Porque ele obedece a Cristo. Ele sabe que tem autoridade de Cristo para agir. O Senhor Jesus me enviou. Eu estou aqui em nome de Cristo. Eu vou orar para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E quando Ananias ora, cai aquelas escamas dos olhos de Saulo. Saulo recobra a visão. E que foi que ele viu? Talvez ele estivesse esperando ver uma pessoa toda paramentada, como andavam os príncipes da sinagoga, vestido de filactérios, com roupas do templo. Talvez ele esperasse ver ali um homem de muita presença, ou uma pessoa muito importante. Mas quando ele voltou a ver, ele viu um homem simples, um homem do povo. Talvez naquela hora em que Saulo recobrou a visão e olhou para Ananias, ele ficou examinando aquele homem da cabeça até os pés, pensando que talvez iria ver um anjo, um homem com porte de um anjo, mas ele estava olhando um homem simples, um homem humilde, e ele olhava de cabeça até o pé e ficou contemplando. Saulo vai ter que entender que Jesus Cristo está agindo na vida daquele homem simples. Que ele, Saulo, é cheio de cultura, de estudo, mas ele não é nada nem ninguém. Saulo vai ter que sofrer esse abalo, porque ele foi criado aos pés do Gamaliel, mas agora ele está se convertendo aos pés de Ananias, um homem simples, um homem que não sabe nada, a não ser ouvir a palavra do Senhor Jesus. E Ananias vai dizer para ele, isso a gente lê em outro trecho do Evangelho, que Ananias ainda diz assim, bem olhando para Saulo: e agora? Por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. E Saulo vai obedecer tudo que Ananias está mandando. Sabe por quê? Porque Ananias está falando em nome do Senhor. Saulo vai aprender a sujeição e vai ensinar a sujeição, e compreende perfeitamente que a igreja não tem futuro se não for dessa maneira. A pessoa tem que ser sujeita a Deus, em primeiro lugar, e aos homens e mulheres que Deus constituiu, em qualquer cargo e em qualquer função. Voltando para o início da nossa leitura, estou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 16. Que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Se a pessoa está auxiliando na obra e trabalhando, é porque ela está se sujeitando ao Senhor, é verdade ou não é? Agora tem que ver se a pessoa quer se sujeitar, ou se fica como a igreja de Corinto. Ah não, só recebo ordens do Paulo. Ah não, eu só recebo ordens de Apolo. Ah eu não, só recebo ordens de Cristo. Essa igreja não serve. Essa igreja é doente. Essa igreja está com problemas gravíssimos. Essa igreja não vai prosperar não. O trabalho não vai ser abençoado, porque a pessoa quer fazer a sua própria vontade, não tem humildade para se sujeitar. Consequentemente, a sua vida espiritual também não será abençoada. Nada vai dar certo, porque a pessoa não compreende que não importa quem está na frente dela, se aquela pessoa está servindo na igreja, se aquela pessoa foi constituída por autoridade, mesmo que aquela pessoa seja muito simples e humilde, não interessa. Você pode ter diploma universitário, ser um doutor até, mas se Deus colocou sobre você um servo humilde, uma serva humilde, você não tem que discutir ordens nenhuma, porque aquela pessoa foi constituída pelo próprio Senhor. Ela fala em nome do Senhor.
Sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. A pessoa que auxilia na obra e trabalha, ela faz a vontade do Senhor naturalmente. Ela recebe uma ordem, seja pelo Espírito Santo, ou seja através da boca de alguém que está sendo usado por Deus e que tem autoridade na igreja. A pessoa obedece naturalmente. Se a pessoa estiver sujeita. Se ela não estiver sujeita, ela vai discutir a ordem. Tipo, preciso de você no SOS Oração. Se a pessoa é sujeita, ela já está lá. Meia-noite, 3 horas da manhã, no SOS Oração, fazendo oração e dando aconselhamento. Agora, se ela não é sujeita, ela diz assim, não vou não vai dar. Pra que também? Já tem tanta gente lá, deve ter alguém agora lá, não precisa de mim. Ela vai discutir a ordem. Ou ela vai dizer assim, 3 horas da manhã, estão me mandando pro SOS Oração, 3 horas da manhã? Não, eu quero ir às 10. Vou às 10 da manhã. De madrugada nem pensar, puxa, que horário que estão me dando. A pessoa quer discutir as coisas, discutir as ordens e fazer o que ela tem vontade. Não está se sujeitando a quem auxilia e trabalha na obra. Só se o pastor João Ribe pedir, puxa, meu irmão, estou com tanta pena de você. Que pena que você só quer obedecer se ouvir da minha boca. Você está desmerecendo a boca do Senhor Jesus. Você está desprezando o que Jesus fala pelas bocas dos seus servos. Você acha que aquela pessoa não pode estar falando por Deus? Não estou entendendo essa ordem não vou fazer isso. Você está atrasando a obra de Deus e atrasando a tua vida espiritual. Está contribuindo para a obra se tornar uma verdadeira confusão. E você está atrasando inclusive a volta de Jesus Cristo. Porque a ideia do Senhor Jesus é que todos nós que trabalhamos e auxiliamos na obra, ou fazemos qualquer trabalho na igreja para Deus, a ideia do Senhor é que todos nós trabalhemos unidos, debaixo da mesma autoridade, debaixo da mesma unção, debaixo da mesma graça e da mesma singeleza de coração. Que a gente trabalhe debaixo do mesmo Espírito, Espírito Santo. E que não haja divisões, nem contendas, nem intrigas, nem separações, nem fofocas, nem murmurações, nem discussões, nem divisões. Ele não quer que esse povo especial que ele resgatou com seu sangue trabalhe diferente. Porque se todos nós trabalharmos unidos, coesos, e se nós fizermos a vontade do Senhor, se sujeitando uns aos outros, você pode ter certeza, muito breve, esta igreja será recolhida por Deus e nós iremos nos sujeitar a Cristo diretamente nas nuvens dos céus. Porque quando todos se sujeitarem, não houver mais discussão de autoridade, então eu te digo que Cristo vai começar o arrebatamento da igreja. Você quer ver uma coisa? Aqui mesmo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Há sujeição. Apesar de Jesus e Deus serem a mesma pessoa, com a mesma autoridade, Jesus Cristo voluntariamente se sujeita à vontade do Pai. Cristo é o cabeça da igreja. Nós estamos sujeitos a Cristo. Cristo em várias ocasiões falará conosco diretamente. Mas em muitas outras ocasiões, Ele vai usar a boca de um servo, de uma serva, para falar com cada um de nós. E Ele vai usar a boca de quem tem autoridade. Ele não vai usar a boca de uma pessoa que não tem autoridade. Aí é confusão. O pastor mandou eu fazer aquilo, mas o Espírito Santo está me mandando fazer diferente. Foi que nem eu estava pregando num ginásio no Rio de Janeiro. Aí eu soube que estavam vendendo fitas com as mensagens do pastor Palharim.
E eu já ia pregar, quando disseram, pastor, tem um camelô aí vendendo fitas com pregações do pastor Palharim. É mesmo? Fala para ele não vender. Aí o obreiro foi lá e falou, o pastor falou para você não vender. Aí ele virou para o obreiro e falou assim, mas eu vou vender porque o Espírito Santo mandou eu vender. Não é por aí não, igreja. Ah, esse pastor é muito carnal. Esse pastor não está no Espírito. A ordem que ele está dando e as coisas que ele está fazendo, ele não está no Espírito. Ah, não vou obedecer. Ah, não, eu vou fazer diferente. Eu sinto que tem que fazer diferente. O diabo está aí fazendo você sentir mesmo. O diabo está fazendo você sentir e você está se enganando, se ensoberbecendo, achando que é o Espírito Santo de Deus. Porque o que o diabo quer é tirar a submissão, a sujeição. O diabo quer que haja rebelião dentro da igreja, que haja pessoas em contendas, em conflitos, em discussões, em divisões. Porque o diabo fica apavorado quando você se sujeita a Deus. Por que o diabo fica apavorado quando você se sujeita a Cristo e a autoridade na igreja? Porque ele sabe que o dia que todos nós estivermos sujeitos uns aos outros, e todos nós sujeitos a Cristo, então o céu vai se abrir e aquele que tem que vir, virá. O diabo sabe que o tempo dele vai acabar. Nós estamos vivendo uma época de muita dificuldade, mas você vai ter que se sujeitar a Deus com humildade, se sujeitando a quem Deus colocou sobre a tua vida com autoridade. Saulo podia dizer, Ananias, espera um pouquinho, me batizar. Na minha religião não se batiza. Pois é, mas agora tem que batizar, porque Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Ah, mas eu quero analisar um pouquinho isso daí, viu? Quero discutir melhor esse assunto. Quero pensar um pouquinho sobre esse negócio, se eu vou me batizar ou não. Essas coisas não estão em discussão, amado. É ordem do Senhor Jesus e ponto final. A pessoa tem que obedecer e se sujeitar à vontade de Deus, à justiça de Cristo. É como ser dizimista. Eu acho que o dízimo não é mais do tempo da graça. O dízimo é coisa do Antigo Testamento. Você acha? Vai ler a Bíblia, vai ler o Evangelho. Você está por fora, você é rebelde, você é desobediente. Você quer discutir o dízimo. A mesma coisa com relação à oferta, a mesma coisa com relação ao trabalho, a mesma coisa com relação a tudo na igreja. Eu não aceito essa irmã que o pastor colocou como dirigente do nosso grupo. Eu não aceito essa irmã. Você está querendo discutir tudo. É lógico, pastor. Olha só quem foi colocado como chefe do nosso grupo, como cabeça do nosso grupo, como líder do nosso grupo. Essa pessoa aí que não sabe nem falar direito. Não concordo não, não estou de acordo com isso. O diabo está gostando muito que você não está de acordo. Infelizmente, isso acontece em todas as igrejas. Em todas as igrejas, o diabo está procurando sempre tirar alguém para discutir o que está sendo feito. O diabo está sempre colocando alguém em confronto, em divisão. O diabo está procurando essas pessoas. Mas você tem que ser humilde, se sujeitar a Jesus Cristo, se sujeitar ao pastor da igreja, ao dirigente do grupo que o pastor colocou acima de você. Ser humilde, sabe por quê? Porque essa é a única maneira de você vencer o diabo. Quero que você leia comigo a carta de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Olha só o que está escrito, preste atenção. Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você se sujeita a Deus, ao dirigente da igreja, ao chefe do grupo, ao líder, Deus, ele te dá graça e o diabo não suporta isso. O diabo foge da tua vida. Você tem que fazer o diabo desistir. Satanás, não adianta. Você quer me colocar em rebelião. Você quer me colocar em discussão na igreja. Diabo, desiste de mim. Vai procurar outra pessoa. O diabo tem que ver que você se sujeita a Cristo. Se sujeita ao pastor, ao dirigente, ao líder. A pessoa que foi colocada. Aí o diabo vai falar, puxa, para que eu vou ficar perdendo tempo com essa pessoa que é fiel e é humilde, com tanta gente soberba que tem na igreja, com tanta gente que se acha importante na igreja, vou ficar perdendo tempo com essa pessoa humilde, com esse irmãozinho. Enquanto o diabo não quis perder tempo com Ananias, Jesus Cristo dedicou todo o tempo do mundo para falar, Ananias, vai lá na rua direita, vai lá na casa de um homem chamado Judas, pergunta por Saulo que está lá orando, e ele viu numa visão que um homem chamado Ananias entrava e orava por ele, ele recobrava a vista. Vai, Ananias, vai lá. Jesus dedicou tempo a um homem humilde. E Ananias hoje está sendo lembrado aqui por nós, por ter sido usado por Deus para falar com autoridade a um homem culto chamado Saulo, para dizer o que ele tinha que fazer. Você seja humilde, seja obediente, seja sujeito ao pastor da igreja, ao dirigente da igreja, aos líderes da igreja, porque aí o Espírito Santo de Deus vai dedicar tempo na tua vida, e você sendo humilde, o Senhor te exaltará. Ele exalta os humildes, mas abate os soberbos. É por isso que o diabo vai ser colocado debaixo do teu pé. Porque o diabo é soberbo e ele tem que ficar debaixo do nosso pé mesmo. Essa é a humilhação do diabo. Um espírito poderoso, hein? Satanás é um espírito poderoso. Um querubim de grande poder. Nem os outros querubins têm coragem de desafiá-lo. Sabia disso? Satanás é um querubim muito poderoso. Os querubins de Deus, quando tem que lutar contra Satanás, eles clamam a Deus por socorro. Pedem cobertura, porque Satanás é um querubim muito poderoso. É soberbo. Quis ser igual a Deus. Quis se assentar no trono de Deus. Mas sabe aonde Satanás está? Debaixo do nosso pé. Ele não está no trono de Deus, não. Ele está debaixo de pés humanos, que não tem medo do diabo, porque nós estamos sujeitos a Cristo e desafiamos o inferno em nome de Jesus. Não adianta você querer se sujeitar só a Cristo e a Deus, e não as pessoas humildes e simples, ocultas, não importa, ou inteligentes. Não adianta você querer obedecer a Cristo, mas não quer obedecer Paulo. Tem que se sujeitar. Amém, igreja? Deus só vai usar pessoas que sejam humildes, que se sujeitem e que vivam para fazer a vontade de Deus. Se em algum momento você, na igreja, não compreender uma ordem, se em algum momento na igreja você não compreender uma situação, se em algum momento da igreja você ficar fora do entendimento por que aquilo está sendo feito, ainda assim se sujeite. Ainda assim se sujeite. Ainda assim seja submisso e submissa. Não discuta e não enfrente. Não faça divisão e não crie problemas.
Nós não queremos uma igreja igual àquela de Corinto antes de Paulo interferir. Sabe quando que Paulo começou a botar ordem naquela igreja? Quando disse assim: se sujeitem ao Estéfanas. Quem? Paulo podia ter dito: se sujeitem a Apolo, hein? Mas nem isso. Se sujeitem ao Estéfanas. Quem? Ele pôs entre parênteses: aquele que se converteu na Acaia, a primícia, aquele irmãozinho, aquele coitadinho. Mas foi aí que ele começou a colocar ordem na igreja. Você está compreendendo isso? Deus vai pôr ordem na igreja e na tua vida espiritual quando você se sujeita. Hoje é aquela hora de você tirar a soberba da tua vida. Porque às vezes há soberba dentro da gente, amados. Há soberba. Sou muito mais capaz, sou muito mais inteligente, sou muito mais preparado. Por que não fui eu escolhido? Por que o pastor não me deu esse cargo? Por que ele colocou aquela pessoa acima de mim? Não, eu tenho mais preparo, eu sou mais eu. Essa soberba tem que ser arrancada da gente. Tem que ser tirada. A humildade tem que prevalecer na tua vida. Você tem que ser uma pessoa humilde. E olha, eu estou falando aqui só com pessoas importantes para o reino de Deus. Pessoas que estão sendo usadas por Deus. Pessoas que Deus tem planos tremendos. E que o Espírito Santo está encontrando dificuldade para trabalhar mais profundamente, porque a pessoa está naquela discussão, naquele conflito. O Espírito Santo está usando a minha boca para falar com você. Não sou nada, não sou ninguém, mas eu estou falando em nome do Senhor Jesus, aquele que me salvou e aquele que me enviou. Eu estou falando com você em nome do Senhor. Você vai tirar agora toda a soberba da tua vida. Vai sair do salto alto. Vai sair do alto da escada também. Vai descer os degraus agora. Vai sair do lugar de honra que você quer estar ou está. Você vai se sujeitar agora humildemente. E quando você se sujeitar debaixo da potente mão de Deus, é a própria mão do Todo-Poderoso que vai te exaltar. E quando Deus exalta, ninguém pode te abater. Nem todo o inferno reunido pode te derrubar. Fecha os teus olhos agora. O que é, com toda sinceridade, que precisa ser modificado na tua personalidade? O que é que na tua vida espiritual precisa ser trabalhado e tratado para que Deus te use sem restrições? Para que a tua boca comece a falar sozinha, a falar em nome do Senhor Jesus. Faz uma análise aí agora. Não se ache melhor ou mais capacitada. Não se ache mais preparado ou preparada, nem mais inteligente, nem mais capaz. Nem eu, nem você temos capacidade própria. A nossa capacidade vem de Deus. E quando você se rende a essa verdade, você vai dizer como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece.
É Ele que te dá força, te dá graça, é Ele que te usa. Mas não pode haver uma só soberba na tua vida, um só orgulho. Não pode haver um só intelecto, porque até a tua mente Jesus Cristo quer usar. Jesus quer te ensinar a pensar do jeito que Ele pensa. Ele quer que você haja do jeito que Ele age. Ele quer que você esteja fazendo a vontade do Senhor, seja lá o que for, aquilo que te for ordenado. Diga: eis-me aqui, Senhor, obedeço prontamente. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Oh, glória! Você está revoltado, revoltada com alguma ordem, situação, determinação que foi dada à tua vida? Você está revoltado, revoltada, não está aceitando isso? Você precisa tirar isso agora do teu coração. Você precisa tirar isso agora da tua vida. Oh, glória! Sabe a visão que eu estou tendo? Eu estou tendo a visão de uma coluna de água. E eu vejo que todas as pessoas que estão aqui nesta igreja estão entrando debaixo dessa única coluna de água. Oh, glória! Aleluia! Orixurimicia, Turi Andalás, Elia Massulia, Tia, Silia, Tia, Oriandalaias, entra debaixo dessa única coluna de água. Oriashilimicia, Tia, Soliandalás. Oh, glória! Oh, glória, não fica de fora, não! Se humilha, vai se lavar desse orgulho! Oh, glória! Oh, glória! Pai, nós estamos sujeitos ao Teu Espírito Santo, que está sujeito a Cristo e que está sujeito a Ti, Senhor. Nós estamos nos colocando humildemente agora debaixo não apenas da Tua sujeição, mas debaixo também das pessoas que o Senhor tem colocado sobre nós. Estamos pedindo perdão pela soberba, pelo orgulho. Estamos pedindo perdão pela rebeldia, pela desobediência. Estamos pedindo perdão pela contestação. Ah, Senhor, agora, pelo Teu Espírito e pelo sangue de Cristo, completa a Tua obra em nossas vidas. Porque queremos fazer a Tua vontade. Queremos ser usados por Ti, Senhor. Queremos aprender a obedecer. Queremos aprender a ser servos. Queremos aprender a nos sujeitar uns aos outros agora, Senhor. Porque aí vai se cumprir a palavra do Teu Filho Jesus, que disse: aquele que for o menor, esse será o maior. Aleluia! Aleluia! Tal como Cristo, que se sujeitou e foi elevado às maiores alturas, e ninguém há tão alto como Ele. Oh, glória! Aleluia! Se você está sentindo no teu coração o testemunho do Espírito Santo a respeito desta tua decisão de servir com
humildade, com obediência, com sujeição, em unidade no espírito e no ministério. Se isso testificou no teu coração, também Deus está testificando agora na tua vida que Ele vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Oh, glória! Você vai mandar abrir as vistas dos cegos e elas se abrirão. Você vai falar com o sábio e ele será abalado. Oh, glória! Como você não resiste a Cristo, também ninguém te resistirá. Aleluia! Meu Deus, multiplica o teu poder agora, a tua virtude, a tua graça sobre cada vida aqui presente. Não nos deixe sair fora, Senhor, do lugar que o Senhor tem nos colocado. Não queremos aspirar nada além do que aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Não queremos ambição nenhuma. Não queremos glória nem vaidade alguma. Não queremos cargos. Não queremos honra. Não queremos fama. Mas nós queremos te servir com humildade em nome do Senhor Jesus e fazer a tua vontade. Oh, glória! Porque a ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a autoridade, toda a majestade, toda a magnificência, toda a riqueza. Sim, Senhor, a ti seja entregue e sujeito tudo. Sim, nós nos sujeitamos totalmente a ti, Senhor, para que brevemente venha o desejado de toda a terra, para que brevemente venha aquele por quem a nossa alma suspira de dia e de noite. Senhor Deus, toda a honra, toda a glória e todo o poder sejam dados a ti pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.